Muita paz aos meus amigos e minhas amigas do estudo sistematizado da doutrina espírita da Casa Espírita Nosso Lar. Hoje nós faremos o estudo do último tópico, o último roteiro do tomo 1, que é o Evangelho no Lar. Estudaremos então o módulo 9, roteiro 3, Evangelho no Lar. Antes de adentrar propriamente na matéria de hoje, vamos fazer uma leitura de um texto para nos ajudar a nos harmonizar, nos equilibrar, e depois faremos nossa prece. Vamos fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, Espírito Emmanuel. O título do texto é Tudo Novo. Assim é que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Palavras de Paulo na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. É muito comum observarmos crentes inquietos, utilizando recursos sagrados da oração, para que se perpetuem situações injustificáveis, tão só porque envolvem certas vantagens imediatistas para as suas preocupações egoísticas. Semelhante atitude mental constitui resolução muito grave. Cristo ensinou a paciência e a tolerância, mas nunca determinou que seus discípulos estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo. Em face dessa decisão, foi à cruz e legou o último testemunho de não violência, mas também de não acomodação com as trevas em que se compraz a maioria das criaturas. Não se engane o crente acerca do caminho que lhe compete. Em Cristo, tudo deve ser renovado. O passado delituoso estará morto. As situações de dúvida terão chegado ao fim. As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito, onde tudo signifique sadia reconstrução para o futuro eterno. É contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros. Quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem um íntimo renovado, dirigindo-se ao Mestre como um prisioneiro carregado de cadeias, estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo, pela sinceridade das intenções. No entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário de seu amor. Embalados por essa mensagem, vamos fazer a nossa prece para que consigamos um ambiente de sintonia vibratória com as esferas superiores. Vamos então mentalizar a presença do Mestre Jesus, de nossos benfeitores espirituais, e assim dialogar com eles. Jesus Cristo, amado Mestre e Guia, benfeitores espirituais, mentores que nos auxiliam, nos acompanham. Neste momento, nos preparamos para o estudo da doutrina espírita, rogando que essa oportunidade que nos é concedida seja bem aproveitada e bem utilizada. Que neste momento de estudo consigamos, iluminados pelos ensinamentos de Jesus, obter esclarecimentos que nos forem necessários, amealhar conhecimentos que iluminarão o nosso espírito e assim nos tornarmos cada vez mais luz e compartilhar essa luz com todos aqueles que nos cercam. Que assim seja. Vamos então ao conteúdo da nossa aula. Na aula de hoje, vamos dar continuidade ao estudo do módulo 9, Lei de Adoração. E hoje estudaremos o roteiro 3, Evangelho no Lar. O que vem a ser o Evangelho no Lar? O Evangelho no Lar é uma reunião em família de estudo e reflexão dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, tendo a prece como ligação com o Mestre. O Evangelho no Lar é o momento em que a família se reúne e reserva
aquele tempo, aquele momento, para dialogar com Deus, dialogar com Jesus Cristo. É o momento em que todas as mentes que compõem aquele núcleo familiar voltam-se para o alto, voltam-se para o intercâmbio com as esferas superiores. É um ato de adoração a Deus, porque quando nós nos dedicamos a estudar o Evangelho, nós estamos adorando a Deus, reconhecendo Deus como Criador e nós como criaturas que necessitamos do alimento do Evangelho para ascender ao alto. Deve ser realizado em dias e horas certos. A finalidade de ser realizado em dias e horas certos é propiciar que haja uma constância, não só por parte dos elementos materiais do núcleo familiar, como também dos elementos espirituais desse núcleo familiar. Porque cada um de nós possui um mentor espiritual. Cada um de nós possui espíritos que se afinizam conosco e que esperam nos ajudar, nos propiciar, manter no caminho do bem. Como também temos aqueles espíritos que são nossos algozes, que são espíritos que nos perseguem. Então, é preciso que a espiritualidade superior esteja à nossa disposição naquele momento de maneira uníssona, de maneira integrada para nos ajudar e nos iluminar. Porque nesse momento eles trabalharão também para dispersar esses ataques desses espíritos que nos rivalizam, que nos têm como rivais, como algozes, e estão querendo cobrar de nós algo que nós cometemos de errado no passado. Então, o Evangelho no Lar, ele oferece essa oportunidade de também nós termos uma higienização energética, espiritual do ambiente onde residimos e onde compartilhamos a vivência carnal com os entes que formam o nosso núcleo familiar. Por isso a importância de ter um dia e hora certo, primeiro, para que haja uma disciplina na realização desse ato, segundo, para que a espiritualidade que nos assiste, nos auxilia, se prepare também para estar ali conosco no momento da realização do Evangelho. Porque não é pelo fato de estarem no plano espiritual que eles não têm suas obrigações. Eles precisam saber que naquele dia, naquele horário, eles deverão estar próximos de nós no momento do Evangelho no Lar para nos dar uma assistência mais próxima, mais atenta naquele momento. Não que essa assistência não exista, não seja atenta durante toda a nossa existência, mas eles têm várias responsabilidades no plano espiritual e precisam que nós tenhamos essa disciplina para que eles possam também estar ali naquele momento inteiramente dedicados a nós durante o Evangelho. Qual a importância do Evangelho no Lar? A primeira, prepara a melhoria do ambiente doméstico. Quando nós fazemos o Evangelho no Lar, o núcleo familiar ali, ele tem a oportunidade de se reajustar, de reharmonizar aquilo que estava desarmonizado, porque é o momento em que todos ali se voltam para o estudo do Evangelho, o estudo da mensagem do Cristo, e isso auxilia a família a se equilibrar, a se organizar, a eliminar as rusgas que vão surgindo durante o dia a dia. É um processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acende em torno. Sobre isso, eu queria comentar uma passagem que tem no livro Os Mensageiros, de Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Nesse livro existe um momento em que André Luiz, ele, juntamente com o mentor espiritual que estava ali
ciceroneando ele, mostrando a ele as atividades do que o plano espiritual realiza na crosta terrestre, eles se dirigem a um lar na crosta. E relata André Luiz que ele vai chegando nesse lar e identificou que ali havia como se fosse um farol de luz que facilitava que os espíritos chegassem até aquele lar. E naquele lar havia uma mãe, havia filhas, salvo engano, eram 3 filhas, e elas estavam ali se preparando para iniciar o evangelho no lar. O esposo e pai daquelas meninas já havia desencarnado, mas ele estava ali presente, porque elas iriam realizar o evangelho no lar. E André Luiz comenta que aquela casa, em razão da ambiência que o evangelho no lar propiciava, ele gerava uma redoma energética que cobria não só aquela casa, mas que avançava pelas casas ao redor. E essa redoma energética fazia com que espíritos sombrios não adentrassem ali. E ali era um ponto de apoio para os espíritos que iam se dirigir à crosta para realizar serviços. Era uma espécie de alojamento em que esses espíritos eles ficavam ali para unir energias, ganhar mais energia depois da viagem até a costa, se buscarem novamente a harmonia e se dirigirem aos trabalhos que estavam designados para realizar naquele momento. Então ele fala dessa proteção, dessa defesa que o ambiente, a residência, a casa, o núcleo familiar que realiza o evangelho no lar é contemplado. Então, quando você faz o evangelho na sua casa, você, além de garantir a harmonia para o seu lar, você gera um ambiente, uma barreira de defesa espiritual para todo o núcleo familiar, para aquele ambiente onde a família reside. Isso quer dizer que a família nunca vai atravessar problemas e dificuldades? Não, vai. Mas o que acontece é que ela vai estar mais amparada, mais fortalecida para conviver com as dificuldades, enfrentar as dificuldades e passar por elas. O Evangelho ele não vem impedir a gente de passar por aquilo que precisamos passar, mas ele vem nos fortalecer para que a gente passe pelas provações com serenidade, com altivez, com fortaleza, com segurança. Aquele que ora traz consigo inalienável couraça. Daí o lar que cultiva a prece se transforma em fortaleza. Se a prece nos reharmoniza os chakras, faz expandir a nossa alma e nos ajuda a ter fortaleza de espírito, o mesmo acontece com a nossa casa, como eu acabei de mencionar com essa passagem da obra Os Mensageiros. Existe uma psicosfera que se expande, da mesma forma que quando nós fazemos uma prece, nós expandimos o nosso perispírito, expandimos o nosso duplo etéreo, nossa aura. Da mesma forma, quando você faz o evangelho no lar, há uma expansão energética desse ambiente, dessa psicosfera que se harmoniza no lar. Por isso a importância do evangelho no lar, porque você cria uma barreira energética em que aquele ambiente fica muito mais harmonizado e pronto para enfrentar intempéries que venham desarmonizar o ambiente. Não significa que isso não vai acontecer, mas significa que você estará, seu lar, seu ambiente estará mais preparado para rapidamente restabelecer a harmonia, rapidamente reorganizar, ressignificar aquele desajuste e retomar uma onda energética de padrão mais elevado, de padrão mais harmonioso. Que livros devem ser estudados durante o Evangelho no Lar?
O primeiro livro que é recomendado e que é mais utilizado é o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. É o livro mais adequado, porque nós estaremos estudando o Evangelho aproveitando já aquele cabedal que Kardec reuniu, não só com as considerações dele sobre aquelas passagens evangélicas que são importantes para a nossa compreensão da mensagem do Cristo, como também mensagens de espíritos que Kardec recebeu, catalogou e separou de acordo com os assuntos que ele organizou o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo é a obra, é o livro recomendado para ser estudado durante o Evangelho no Lar. Outro livro que o material do ERG sugere é a obra Evangelho em Casa, que é uma obra da Federação Espírita e que também nos auxilia no estudo do Evangelho. É um estudo do Evangelho, também organizado de acordo com as compreensões que a doutrina espírita nos auxilia para o melhor entendimento da mensagem do Cristo. Outra sugestão de livros são os livros de Emmanuel, como Pão Nosso, Fonte Viva, porque são mensagens em que Emmanuel procura analisar trechos da Bíblia, não só do Evangelho, do Novo Testamento, como ele avança sobre as cartas de Paulo, todas as epístolas de Paulo, e ele retira trechos tanto dos Evangelhos, como também dessas cartas de Paulo, das epístolas, e ele explica, à luz da doutrina espírita, o que se queria dizer naquele trecho, naquela mensagem. Então, são livros que são recomendados para serem utilizados na preparação do Evangelho Lar. Então, a gente vai ver daqui a pouco que a gente pode fazer uma leitura inicial. E a leitura inicial, por vezes, é razoável que seja feita com esses livros. Pode ser com outros livros? Pode. Né? Muitas vezes aqui mesmo em casa, eu uso um livro que eu gosto de ler sempre no início, usamos muito Caminho, Verdade e Vida, também do Emmanuel. Qualquer outro livro que traga uma mensagem edificante, que nos ajude a nos harmonizar, ele vai nos ajudar também no Evangelho. Mas as sugestões que a obra do ESG coloca seria o Pão Nosso, Fonte Viva, mas podemos dilatar para outros livros que tragam mensagens, que sejam mensagens não muito longas, que você possa ler, retirar um ensinamento e depois fazer a prece inicial. Como eu coloquei aqui, outras páginas evangélicas, outros livros que tratem da doutrina espírita, que tragam mensagens edificantes, podem ser utilizados durante a reunião de Evangelho no Lar. Quanto tempo que deve durar o Evangelho no Lar? Não é o caso de se estimar um tempo, de se marcar um tempo. A reunião tem que durar meia hora, tem que durar 40 minutos. O que se orienta é que ela não ultrapasse uma hora. Por quê? Porque ela começa o Evangelho, o estudo do Evangelho, ele deve ser algo simples, ele não pode ser algo complexo. E se a reunião ela levar mais de uma hora, vai se tornar uma reunião cansativa e ela não vai ter mais proveito. Os participantes ali não vão aurir proveitos durante o estudo porque já vão estar cansados daquele estudo de um assunto por mais de uma hora. Quando nós estamos numa aula, 50 minutos de um mesmo assunto da aula já nos cansa, o mesmo vai acontecer durante o Evangelho se ele ultrapassar o período de uma hora. Então, não há um tempo mínimo. O que se recomenda, e é uma recomendação, é que ela não ultrapasse uma hora. Durante o Evangelho no Lar, é conveniente a manifestação de espíritos? Não. Porque manifestação de espíritos deve acontecer no local apropriado para isso. E muitas vezes, os membros da reunião, por mais que tenha uma, duas pessoas ali que já tem uma vivência no espiritismo,
tem uma prática mediúnica bem consolidada, os outros participantes, por vezes, não têm. Você pode ter crianças, adolescentes ali, que não têm essa participação, nem o conhecimento, nem participação em atividades mediúnicas. Então, isso pode desajustá-los, pode impressioná-los negativamente ou positivamente, mas eles podem ficar impressionados com isso. Então, não é recomendável aquele médium que perceber a aproximação de algum espírito que queira ali se comunicar, deverá dizer para esse espírito mentalmente, a gente não precisa falar com a boca, o espírito vai escutar com a mente, que ali não é o espaço, não é o lugar para isso, que existe em a casa espírita, e ele pode estar lá, e aí o médium repassa, né? Você pode estar lá na terça-feira, por exemplo, às 18h30, que nós teremos a reunião mediúnica e lhe será dada a oportunidade de você falar, expressar ali de maneira mais intensa o que você quer expressar, mas aqui não é o lugar para isso. Recomende que ele acompanhe os espíritos de luz que ali estão no entorno da reunião, que estão acompanhando a reunião, mas não é conveniente a manifestação de espíritos no ambiente do lar, porque não é um espaço energeticamente preparado para isso. Isso pode impressionar os outros participantes da reunião. Então, o nosso texto lá do ESG, ele fala o seguinte: a reunião sobre assistência de benfeitores espirituais não tem essa finalidade. Ela se destina ao esclarecimento evangélico, para aprendizado cristão, a fim de que seus participantes, tanto encarnados quanto para os espíritos que ali comparecem, melhor se conduzam na jornada terrena. Então, por isso que não é recomendável. Ali não é um espaço adequado e a finalidade da reunião não é a comunicação de espíritos. Então, ainda que o médium seja intuído de que se trata de um espírito superior querendo dar uma comunicação, ali não é o lugar, não é o lugar. E já deve acender a luz amarela para o médium, porque o espírito superior ele saberia qual era a finalidade da reunião, e saberia que ali não é o momento dessa comunicação. Então, por isso que, além de não ser um espaço adequado, né, é de se questionar o grau de elevação desse espírito, já que ele teria conhecimento que o momento ali, aquela atividade daquela reunião, não era para viabilizar a comunicação de espíritos. Pode-se colocar água para ser magnetizada, a água fluidificada, que nós também podemos chamá-la assim? Sim, é possível você colocar água e ela ser fluidificada. Ela será certamente fluidificada durante a realização do Evangelho. Os bons espíritos que estão ali acudindo não se furtarão a transferir fluidos magnéticos harmonizantes para os que estão presentes. Mas o que o nosso livro fala é que os fluidos recebidos durante a reunião, pelo próprio fato de estarem presentes em um ambiente harmonioso, já são suficientes para ajudar os participantes a se manterem em equilíbrio. Então, se você deixar de botar água fluidificada, você não vai comprometer a reunião, porque o próprio fato de realizar a reunião ali do estudo do Evangelho já vai lhe possibilitar, já vai lhe franquear fluidos harmonizantes, fluidos que vão purificar o ambiente, purificar o seu perispírito, já vão ser afastados da psicosfera do lar, fluidos deletérios, fluidos mais pesados, eles naturalmente vão ser afastados daquele ambiente em razão dos fluidos mais sutis que vão ser disponibilizados, vão ser franqueados. Então é possível sim você colocar uma jarra de água, para depois dividir o conteúdo daquele vasilhame com os participantes, mas não é necessário, porque você já recebe fluidos que vão reharmonizar os presentes, reharmonizar aqueles que estão participando do estudo do Evangelho. Mas é possível, pode ser colocado, não há nenhum problema nisso, muito pelo contrário, essa água vai
também ser fluidificada, vai também receber os bons fluidos que estão sendo dispensados no ambiente e a água pode ser consumida assim. E Bezerra de Menezes nos lembra que essa água ainda vai servir de complemento em algum tratamento que seja feito. Bezerra de Menezes nos diz que a água, em face de sua constituição molecular, é elemento que absorve e conduz a bioenergia que lhe é ministrada. Quando magnetizada e ingerida, produz efeitos orgânicos compatíveis com o fluido de que se faz portadora. Então, ele explica que a água, dada a condição dela mais fluida, menos materializada, ela tem a capacidade de transportar o que ele chama de bioenergia, que é a energia magnética que é dispensada através do passe, por exemplo, através de qualquer transferência fluídica. Então, a água ela tem a capacidade de captar esse fluido. Por isso que quando nós colocamos a água e fazemos o evangelho, aqueles fluidos que são derramados sobre todos os presentes, os fluidos sutis que nós não percebemos, mas que a espiritualidade superior derrama sobre nós, também será derramado sobre a água. E eles ficarão ali, eles não serão dispersados, eles serão ali mantidos naquele ambiente que é a água, e quando você ingerir a água, ela vai ter os elementos necessários para a sua harmonização. Então você vai também ajudar a harmonização do seu espírito e do perispírito através da água fluidificada. E passe. É possível aplicar o passe antes do encerramento? A finalidade da reunião é o Evangelho no lar. E o Evangelho no lar tem a finalidade de esclarecimento. Então, a finalidade não seria, ao final do Evangelho no lar, você aplicar passe em todos os presentes na casa. Até porque a espiritualidade já vai estar fabricando passe em todas as pessoas que estão ali fazendo o Evangelho na mesa. Né? Sentados ali à mesa fazendo o Evangelho. Então, todos receberão um passe, uma transmissão de fluidos superiores do plano espiritual. Mas, se tiver alguma pessoa necessitando, alguma pessoa mais debilitada, alguma pessoa que se sinta à vontade de receber o passe, e dentre os presentes existirem pessoas capacitadas para aplicar o passe, e que capacitação é essa? Também não é uma capacitação assim, muito sofisticada. O passe nada mais é do que você transferir bons fluidos para outra pessoa que esteja necessitando desses bons fluidos através do concurso, através do auxílio da espiritualidade superior. Então, o grande requisito não é nem o conhecimento de todos os mecanismos do passe, o grande requisito é a harmonização do passista. Esse é o grande instrumento da eficácia do passe. É o passista, ou seja, o aplicador do passe está em sintonia, em harmonia com a esfera superior, com as espiritualidades superiores. E aí o indivíduo pode sim aplicar o passe. Conhecendo as técnicas do passe, os chakras, a imposição de mãos, a forma de imposição de mãos, tudo isso auxilia a técnica do passe e auxilia o melhor proveito e o melhor concurso da espiritualidade. Mas nada obsta de você fazer uma prece pela pessoa que está necessitando e fazer a imposição de mãos como Cristo ensinou. Desde que seja um ato de caridade, um ato em que você efetivamente quer ajudar a pessoa. Mas não é a finalidade do Evangelho no lar, que fique isso muito claro. A finalidade do Evangelho no lar é fazer ali um momento em que a harmonia e a integração da família está voltada para o estudo da mensagem do Cristo. Lógico, se você tem uma pessoa que está ali no Evangelho no lar, que ela não tem condições de ir à casa espírita, participar de um estudo espírita, participar do Evangelho na casa espírita e receber o passe, participar de uma palestra e receber o passe,
você também não vai deixar de franquear a ela essa assistência, principalmente se você fez o evangelho no lar e já garantiu um ambiente mais harmonizado, né? Então, é louvável que você faça esse ato de caridade, mas tem que ser algo realmente necessário. Se a pessoa já frequenta a casa espírita, tem condições de ir à casa espírita e lá tomar seu passe, perfeito. Não há necessidade de aplicar esse passe ali no Evangelho no Lar. Mas, havendo alguém necessitando desse passe, é sim possível, é um ato, acima de tudo, de caridade cristã. Quais são as etapas do Evangelho no Lar? Primeiro, nós temos a prece inicial. Em seguida, faremos uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e depois comentamos essa leitura. Como pode ser feita a leitura? Pode ser feita em sequenciada, como pode ser feita também abrindo aleatoriamente o Evangelho no lar. Particularmente, eu tenho uma opinião de que a partir do momento em que a gente tem o hábito do Evangelho no lar, aproveitemos para estudar o Evangelho. Então, vamos fazer a leitura do Evangelho em sequência, né? Ou então, pelo menos o capítulo, né? Abramos um capítulo e vamos estudar aquele capítulo, não todo naquela reunião, mas vamos ler ali algumas partes do capítulo, alguns itens daquele capítulo e vamos discutir aquele item para termos melhor proveito. Nada impede de fazermos também a abertura aleatória do Evangelho, né? E vermos ali o que a espiritualidade nos recomenda que estudemos. Mas se esse hábito já se cristalizou na família, se estamos toda semana, no mesmo dia, no mesmo horário, fazendo o Evangelho, aproveitemos para estudá-lo e vamos estudá-lo sequenciadamente, porque estaremos ali aprendendo, recebendo todos os ensinamentos que nos são necessários para o nosso melhoramento. Então, primeiro passo, prece inicial. Segundo passo, leitura do Evangelho e comentários sobre aquilo que foi lido. E depois fazemos a prece de encerramento. Um detalhe importante, esses comentários eles têm que ser compartilhados com todos. Então, todos podem ali expor o seu entendimento sobre aquele trecho, comentar uma situação vivida, uma situação que tomou conhecimento, que tem a relação com aquele evangelho. Não é? Essa participação do evangelho é de todo o núcleo familiar. Não acho interessante obrigar que cada um dê sua opinião, cada um fale. Às vezes alguém não está se sentindo à vontade para tratar daquele assunto naquela reunião. Então, franqueemos a palavra, aquele que estiver conduzindo ali o estudo do Evangelho, franqueie a palavra para aqueles que desejarem fazer algum comentário, contar algo que lhes veio à mente sobre o que foi lido. Fazemos ali a análise do que foi lido, damos nossa opinião e vamos compartilhar essa opinião com todos e ouvir também a opinião de todos. Tá? Então, após esse debate feito sobre o Evangelho, esse estudo compartilhado da passagem do Evangelho que foi estudada, fazemos a nossa prece de encerramento. Lembrando que a prece é, antes de tudo, um ato de gratidão, um ato de adoração a Deus. Então, fazer isso com a mente voltada para esse ato de gratidão e de reconhecimento a Deus. Algumas recomendações que o livro do Ege nos apresenta. A primeira é que a reunião deve ser enriquecida com uma leitura, pode ser enriquecida com uma leitura antes da prece, como eu falei com vocês antes. Pega-se uma mensagem de um livro espírita, como o Pão Nosso, Fonte Viva, e se faz essa leitura. Qual a finalidade dessa leitura inicial? Ela já nos harmonizar para a prece inicial. Ela já nos deixar preparados, em sintonia com as esferas superiores, para estudarmos o Evangelho. E na prece, nós já conseguimos uma ligação mais fácil, mais sustentada com as esferas superiores. Pode ser feita a leitura e comentários sobre a leitura, como apenas a leitura é feita e já se passa a prece. Não há obrigatoriedade de fazer a leitura e comentar essa leitura. O Evangelho, sim, ele tem que ser lido e comentado.
comentário. Mas essa leitura inicial ela pode ser comentada ou não. Fica a critério, né, dos participantes. Se alguém sentir necessidade de fazer algum comentário sobre o que foi lido, aí esse comentário pode ser feito, mas não é necessário. O Evangelho, sim, nós temos que ler e comentá-lo. Por quê? Porque é uma forma de nós dividirmos a compreensão sobre o Evangelho, e o estudo é do Evangelho. É conveniente que a reunião tenha a duração máxima de 1 hora, seja semanal e no mesmo dia, olha, que eu comentei com vocês mais à frente, a necessidade de haver um dia e hora marcado semanalmente, que ele sempre aconteça nesse dia e nessa hora, para que haja não só a disciplina do núcleo familiar de reservar aquele momento para Jesus, para o estudo do Evangelho de Jesus, como também para que a assistência espiritual ela esteja ali voltada, dedicada, aplicada àquele núcleo familiar naquele momento. Evitar suspender ou interromper a reunião. Então, evitar, se chegar uma visita, convida ela para sentar e participar do Evangelho, ou pelo menos ouvir ali até o final, né? Telefonemas, a mesma coisa, evitar atender telefone, manter, se for o caso, os telefones desligados, né? Para que nada interrompa esse momento de concentração, esse momento de dedicação a Jesus e a Deus. As crianças, elas devem participar. O Evangelho é do lar, é do núcleo familiar. E as crianças devem sim participar da reunião. É importante que elas se reúnam com a família, da mesma forma que elas se reúnem para as refeições, da mesma forma que se reúnem para assistir televisão, agora eles estão ali reunidos para ouvir o Evangelho. É lógico que a gente não pode pegar e fazer a leitura, que já vai trazer uma série de palavras que a criança não conhece, e no comentário fazer um comentário que a criança não compreenda o que foi lido. Então, na hora do comentário, é preciso adaptar o que foi lido à compreensão da criança. Então, você vai comentar o Evangelho, tem crianças participando, você faz a leitura e é natural que ela não vai entender muita coisa que está ali, até as palavras, muitas vezes, dependendo da faixa etária da criança, ela não vai entender. Termina a leitura do Evangelho, você conta uma história, cria uma história ali rapidamente que traga aquele assunto do Evangelho, né? De maneira que ela entenda aquilo que foi lido. Não é preciso ela ter uma compreensão ampla, mas pelo menos minimamente ela saber sobre o que foi lido, ela saber qual que era a mensagem que o Cristo quis deixar, né? E trazer para a vida dela aquela mensagem. Então, adaptem a leitura, adaptem os comentários à compreensão da criança no momento em que você está fazendo o Evangelho no lar, mas não abstenha a participação da criança. Ainda que para ela, no início, seja algo desconfortável, porque a criança gosta mais de brincar, de se agitar, e ali ela vai ficar ali, todo mundo sentado, fazendo a leitura, refletindo, rezando, e ela não vai se sentir confortável porque ela quer correr, ela quer pular, ela quer uma coisa mais dinâmica. Aquilo ali é muito lento para a dinamicidade de uma criança. Mas você faz o Evangelho, procura fazer o Evangelho um pouco rápido, não faz o Evangelho que vai durar 50 minutos, faz algo que dure ali 20, 30 minutos, de maneira que a criança ela fique, participe, né, e se integre ao Evangelho. Com o tempo, e eu falo isso por experiência própria, tenho filhos com 8 anos de idade, hoje eles sentam e leem o Evangelho. A gente tem um Evangelho para crianças, né? É uma Bíblia para crianças, na verdade, e eles leem, eu deixo eles lerem um pedaço da Bíblia da criança, aí a gente comenta, e depois eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo e a gente comenta. A gente faz assim, eles se sentem parte integrante do estudo, porque eles leem aquela Bíblia para crianças, aquele Evangelho para crianças. Então, eles leem ali aquela passagem, por exemplo, do Bom Samaritano. Tem lá esses livros para crianças, Bíblia para criança, tem lá
numa linguagem mais infantil, eles leem, a gente comenta, eles comentam, eu peço para eles comentarem, e eles acabam participando integralmente do Evangelho. Mas isso foi um comportamento que eles foram se adaptando, foram criando o hábito de participar do Evangelho. No início, eles não queriam ficar, eles queriam sair, ficavam distraídos, mas você mesmo assim mantém o Evangelho com a criança. Aos poucos, ela vai se adaptar àquele momento familiar e vai se integrar mais ainda a ele. Então, crianças devem participar, mas a gente precisa equacionar aquilo que nós estamos falando, a condição, a percepção da criança. Deve-se evitar comentários ou comparações que desmereçam pessoas ou religiões, tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que denigre o próximo, é algo que não é adequado ao ambiente, a nenhum ambiente, muito menos ao momento do Evangelho no lar. Então, ali não é o momento de se criticar comportamentos de outras pessoas ou posturas de outras crenças religiosas. É um momento familiar. Então, vamos voltar o nosso pensamento ao estudo do Evangelho, às lições de Jesus Cristo. Isso que é o mais importante. E da mesma forma que nós vimos que já comentamos durante a aula, deve-se evitar comunicações mediúnicas. Ali não é um espaço para manifestação de espíritos. A finalidade do Evangelho no Lar é o estudo dos ensinamentos do Cristo, não é comunicação mediúnica. Finalizando aqui com a mensagem de André Luiz em Missionários da Luz, nós espíritas entendemos que o lar não é somente a moradia dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas, o santuário doméstico que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados e converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. O Evangelho no lar, portanto, nada mais é do que aquilo que Cristo já fazia. Cristo não pregava o Evangelho em nenhum local específico. Cristo vivia o Evangelho. E o nosso lar, o nosso ambiente onde residimos, ele deve ser também um ambiente do Cristo. E fazer o Evangelho no lar é tornar o nosso lar uma moradia harmoniosa, uma moradia onde os espíritos ali viventes, encarnados, estão ali para se reajustar, para se melhorar. E vamos converter esse ambiente, então, em um local onde luzes vão estar permanentemente sendo emanadas, sendo franqueadas àqueles que ali estiverem e àqueles que estiverem ao redor. Então, é por isso que é importante a realização do Evangelho no lar, para permitir que aqueles espíritos evoluam juntos, aprendam juntos, harmonizem-se juntos e juntos se fortaleçam para a jornada terrena. Esse era o nosso estudo. Muito obrigado. Vamos fazer, então, nossa prece final. Encerrando o nosso estudo, após termos a oportunidade de compreender melhor o Evangelho no lar e sua importância, gostaria de lembrá-los que na próxima aula, então, iniciamos o tomo 2, que continua falando sobre as leis divinas. E espero revê-los mais uma vez nessas nossas videoaulas e mantermos o andamento do nosso curso. Vamos à nossa prece final para que possamos nos preparar para a semana que está em curso. Vamos então mais uma vez mentalizar nosso Mestre Jesus e com ele ter um momento de gratidão por estarmos finalizando o primeiro livro do nosso curso, estarmos ainda imbuídos de buscar mais aprendizado e seguir em nossa jornada evolutiva.
amado Mestre Jesus, Espíritos bons e Espíritos de luz que nos amparam, nos ladeiam, estamos agora finalizando esse estudo, agradecendo as luzes que iluminaram nosso aprendizado e que ficarão permanentes, iluminando o nosso espírito. Rogamos ao Pai Celestial que, embora não merecedores de tamanha benevolência, possa nos ser permitido que esse aprendizado permaneça conosco em nosso espírito e sirva para nos auxiliar na nossa jornada evolutiva e auxiliar aqueles que nos cercam. Que essas luzes que recebemos durante esse estudo atinjam a todos aqueles que sofrem, a todos aqueles que vivenciam situações de angústia, e que todos recebam as orientações e as luzes, tanto quanto nós acabamos de receber. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por esse aprendizado, por esse momento de compartilhamento e integração. Que assim seja. Obrigado, então, meus amigos e minhas amigas. Até a nossa próxima aula. Muita paz a todos.